nova. O clichê da virada, em termos mais técnicos, é chamado de psicologia do recomeço. Uma ferramenta que Fernando Diniz, como bom psicólogo, pode e deve aplicar no São Paulo, versão 2021. A ideia do recomeço é sempre muito importante. O recomeço não só de um novo ano, mas também de uma nova estrutura administrativa. Então eu acho que o Diniz ele tem aí um prato cheio de renovações. E essas renovações, sem dúvida nenhuma, podem ser muito valiosas se usadas adequadamente. João Kozak conheceu o Diniz quando o técnico são paulino assistiu a uma de suas palestras sobre psicologia esportiva. E sabe a diferença que faz para o atleta ter um professor psicólogo? A formação em psicologia do Diniz certamente ajuda, né? Ajuda no conhecimento da rotina, na avaliação do comportamento, na parte da motivação da equipe. O incômodo é um dos grandes agentes de motivação e de mudança nas nossas vidas. E o que incomoda o São Paulo é ter sido eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Toda derrota gera um luto, é natural. Só que no futebol, o processo de cura tem que começar imediatamente. A partir de agora, a partir do jogo terminou, a gente só tem uma competição agora para focar. Um pouco menos de 2 meses para ela se encerrar. A gente brinca aqui em psicologia de esporte que o bom atleta é aquele que tem a memória curta. Então ele não pode ficar muito remoendo essa derrota, né? Então passou, esqueceu e parte para a próxima. Não precisa nem ter dado palestra para o técnico do São Paulo para perceber que o time dá sinais de que aprendeu a reagir aos tropeços. Depois de ser eliminado pelo Lanús na Sul-Americana, a equipe engatou uma sequência de 4 vitórias, incluindo 2 jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mais recentemente, depois de perder para o Corinthians no Brasileirão, venceu por 3-0 o vice-líder Atlético Mineiro. O ano do São Paulo começa nesta quarta-feira contra o Bragantino, fora de casa. A primeira chance de mostrar que a derrota de hoje pode se tornar a vitória de amanhã. Com as derrotas eu vou aprender os meus erros, né? Eu vou saber quais são os pontos mais fracos, quais são os pontos mais vulneráveis, aonde a equipe precisa trabalhar mais em equipe. Diniz agora tem uma grande chance, realmente, fortalecer através da boa compreensão, da boa comunicação e da boa união do grupo em torno de um obstáculo que precisa ser vencido e que ali na frente certamente ele poderá, junto com o seu elenco, sair muito mais forte. O psicólogo Fernando Diniz certamente aí está usando as suas habilidades para lidar com o grupo. Digo bom dia para Carlos Eduardo Lino, Martim Fernandes, bom dia. Vamos falar dessas questões psicológicas, né, que envolvem o São Paulo. Lino, o São Paulo tem que lidar, de fato, com 2 emoções muito diferentes, né? Porque tem a decepção dessa eliminação na Copa do Brasil, junto a uma possibilidade de conquista iminente no Brasileirão, né? Líder com folga. Como lidar com isso, na sua opinião? Bom dia, Lisandra. Bom dia também ao Martim, aos amigos que acompanham a gente no News. Eu acho que o Diniz sabe lidar com isso, mas é importante dizer que qualquer processo dentro de um clube é uma construção lenta. Ele não chegou da noite para o dia com todas as soluções no bolso. As técnicas a gente tem falado muito ultimamente, mas as emocionais também. Ele constrói o São Paulo em cima de um ambiente sem torcida, sem uma pressão inicial por resultados ao redor do campo, né? A pressão sobre resultados sempre existiu, mas ele consegue construir esse ambiente sem torcida e ajustar na cabeça dos jogadores o modelo de jogo dele. Ele teve tempo para isso. É fundamental a gente entender que nesse processo psicológico que a gente fala, o convencimento dos atletas de que o que está sendo proposto é uma fórmula vencedora não é da noite para o dia que é assimilado. Os jogadores custam a entender, muitos deles duvidam. Aqueles que não são os escolhidos no dia a dia para os grandes jogos também criam algum tipo de pressão. Então, é uma construção que nesse momento dá conforto para a gente dizer que o Diniz finalmente
transferiu assimilação para os jogadores, tem um ambiente favorável fora de campo, o torcedor hoje entende o que é o trabalho dele e curte até o trabalho dele, os resultados vieram e ele consegue administrar esse ambiente com muito mais tranquilidade. O Muricy vem agora, vai ajudar nisso também. Acho que essa construção no São Paulo é visível, Lisandra. E, Martim, eu cheguei a fazer uma entrevista com o Diniz, quando ele era técnico do Fluminense aqui no Rio, e foi para o Esporte Espetacular, e a gente focou muito nessa questão da formação dele em psicologia. E daí eu acho muito curioso que, assim, um psicólogo formado, né, ele tem essa formação acadêmica, um psicólogo formado, tenha que usar tudo que desenvolveu na faculdade para lidar com muita pressão, porque eu acho difícil identificar um treinador no cenário brasileiro que sofra tanta pressão ou mais pressão do que o Diniz. E fora isso, eu acho que tem uma outra ambiguidade aí, que é o fato de o Diniz, de o público, o torcedor ver o Diniz como um treinador muito áspero à beira do gramado e o grupo, os jogadores, terem muito apreço por ele pela relação no vestiário. É isso. Bom dia, Lisandra. Bom dia, Lino. Acertamos aqui a paleta de cores, eu e o Lino, na camisa. Eu sempre brinco com o Lofredo com isso quando eu faço programa aqui. E o Diniz, ele também conseguiu convencer não só os jogadores, como conseguiu convencer o São Paulo de fora do campo, diretoria, dirigentes, conselheiros. Não era pequena a pressão que havia sobre o Diniz, que ao longo desse ano, por causa das várias derrotas, né, das várias eliminações, Sul-Americana, Libertadores, Paulista, e ele foi, à medida que ele foi sendo bancado, ele foi também se sentindo mais à vontade, ficando mais fortalecido dentro do grupo, dentro do clube, a ponto de convencer não só os jogadores, como os dirigentes, de que ele era capaz de guiar o São Paulo até um título, e tá dando certo, né? No Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá aí, favorito ao título, só depende das suas próprias forças. Lino mencionou a chegada do Muricy Ramalho como coordenador de futebol do São Paulo. Como é que você está imaginando a interação entre esse ex-treinador, agora com uma nova função, e o Fernando Diniz? Tem muita gente falando que o Muricy vai ser uma espécie de escudo para o trabalho do Diniz. Eu duvido que o Muricy assuma esse papel. Acho que o Muricy vai tentar ser um Muricy diferente do que a gente conheceu ultimamente, um Muricy mais invisível, mais de bastidores, menos protagonista, menos preocupado, e aliás, ele nunca teve essa preocupação, as entrevistas sempre foram um fardo para ele, né? Mas menos preocupado em se colocar diante. Proteger, que a gente fala, e isso é verdade, vai acontecer, significa muito mais aquilo que o Martinho falou agora, blindar o trabalho do Diniz internamente, proteger o Diniz do assédio, né, daquele assédio curto de diretores, de conselheiros, do dia a dia, de quem quer pressionar, de quem está dentro do clube. Acho que esse é o principal papel do Muricy, convencer os cardeais do São Paulo de que o trabalho dentro do vestiário está sendo feito. Se quiser falar alguma coisa, se quiser saber alguma coisa do que está acontecendo lá dentro, fala comigo, deixa o Diniz trabalhar. E já que estamos falando... Você ia falar alguma coisa, Martim? Não, é exatamente isso. E acho que a gente vai falar do Lugano agora, né? Que se despediu do São Paulo, foi superintendente de futebol por um tempo. E o Lugano, ao longo dos últimos meses, foi se distanciando do Diniz, justamente por críticas que ele tinha à forma como o Diniz enxergava futebol, tal. Isso ficou muito claro depois da eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. E aí, com o tempo, o Lugano deixou de viajar com o time, deixou de estar tão perto ali do futebol. Ele não era, assim, nenhum fã, exatamente um fã do trabalho do Fernando Diniz. À medida que os resultados foram vindo no campo, ele foi se afastando do dia a dia do futebol, e ontem encerrou essa passagem como dirigente do São Paulo. Porque no meio de todas essas questões psicológicas que a gente está tratando, tem isso, né? Tem uma mudança de gestão no clube, novo presidente, uma mudança de figuras, de peças ali na gestão dos jogadores. Vocês acreditam em impacto negativo ou positivo disso no campo, Lino? Tem a fórmula vencedora. A fórmula do Diniz está dando certo. Não se tinha segurança absoluta de que isso iria progredir. O São Paulo passou por questionamentos seríssimos. A pressão que a gente falava de dentro de diretoria, ao redor do campo, né, da torcida, e tudo que a gente via no dia a dia do São Paulo era verdadeiro. O Diniz balançou em vários momentos, só que ele se tornou a fórmula vencedora. E a partir de agora, quem se opõe a essa fórmula não precisa mais estar no dia a dia. O que acontece com o Lugano, a vida dele vai seguir. E o Diniz está fortalecido. Essa segurança que o treinador tem, muitas vezes vem
dá tranquilidade para ele trabalhar no dia a dia. Isso é fundamental. Ele vai ganhar, ele vai perder, ele vai oscilar, é natural. Os jogadores passam por fases assim também, mas se você tem respaldo, você consegue trabalhar, Lisandra. Júlio Casares é o novo presidente do São Paulo. Corinthians também está de presidente novo, ano novo, presidente novo. O que não vai mudar é o técnico. Vai